Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos ter aula para a turma do 4º e 5º ano, certo? Então vamos lá, vamos observar qual será o tema da nossa aula de hoje. Olha só, o tema da nossa aula de hoje, na nossa aula número 4, será discurso direto e indireto. Será que você já ouviu falar sobre o discurso direto e indireto? Será que isso está presente nas suas aulas aí na escola? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre esses discursos, tá bem? Então vamos lá, vamos observar aqui que antes de tudo aí a gente vai para o nosso desafio. Olha só, na nossa última aula, Chaminézinho deixou aí um desafio para você cumprir em casa e a gente conferir aqui na aula. Vocês lembram? Muito bem, pode pegar aí o teu desafio e vamos verificar se está tudo certinho aí. Olha só. Qual era o desafio? O Chaminézinho disse o seguinte, ó. Escolha verbos e forme frases flexionando em modo, olha só. Vocês precisariam aí flexionar este verbo. A gente pôde ter aí 3 aulas aí sobre verbos e a gente foi observando aí cada uma das suas flexões. Chegamos à vez aí de flexionar esses verbos em modo. Olha só, separamos aqui 3 frases, colocamos aí no injuntivo, no subjuntivo e no imperativo. Olha só, qual foi a primeira frase aí que colocamos? Vou ao cinema com minha irmã. Vocês lembram lá que o injuntivo ele indica aí uma certeza que aquilo realmente aí aconteceu? Então aí, ó, vou ao cinema com minha irmã. É certo que ela aí vai, ou ele vai para o cinema com a irmã, certo? Então vamos agora para o subjuntivo. Olha só a frase. Talvez eu vá ao cinema com minha irmã. Vocês lembram lá que o subjuntivo era o que não exprimia aí certeza, que deixava aquela dúvida. Olha só, escuta a frase. Talvez eu vá. Não é certo que eu vá. Então aí está no subjuntivo. E por último aí temos aí o imperativo. Olha só, aquele que exprime aí uma ordem. Olha só. Vamos ler a frase. Leve a sua irmã ao cinema. Olha só, está dizendo aí o que deve ser feito. A ordem foi dada para levar a irmã ao cinema. Então fizemos aí, ó, 3 frases flexionando aí bem direitinho este verbo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade e a gente vai observar agora o nosso texto. Conseguimos cumprir o nosso desafio, muito bem aí, tudo bem direitinho e agora vamos para o texto. Preste atenção, nesse momento é muito importante que você observe bem para poder destacar o gênero textual desse texto que vamos ler, certo? E observa bem. Nós hoje temos 2 textos, tá bom? Então aí não vai identificar um único gênero, mas sim 2, tá bom? Vamos lá. Olha só, vou ler aqui para vocês o primeiro texto. Pegue aquele rato, certo? Espere um minuto, me deixe colocar meu tênis de corrida. Me parece um pedido aceitável. Olha só, tivemos aí, ó, o nosso primeiro texto. Observe as características desse texto, ó. Tem balões que são usados para colocar a fala dos personagens. A gente tem aí, ó, a história contada em quadrinhos. Temos aí 3 quadrinhos aí, olha só. Temos aí a presença dos personagens. A gente está vendo aí quem são os personagens. Vocês estão observando isso no texto? Muito bem. Agora vamos para o nosso outro texto aí, olha só. A raposa e as uvas. Uma raposa estava com fome e viu um delicioso cacho de uvas pendurado numa parreira. Decidida, fez vários esforços para alcançá-la, mas não conseguiu cumprir a missão. Foi aí que, com um ar de desdém, resolveu ir embora afirmando: estão verdes. Moral: muitas vezes, quando não conseguimos cumprir um objetivo, temos tendência a culpar os outros. Olha só, tivemos aí o nosso segundo texto, vocês observaram aí
as características desse texto. Olha só, esse texto tem uma moral. E quem são os personagens? Quem é o personagem? Vocês viram lá que é um animal, uma raposa. Isso mesmo, conseguiram aí identificar o gênero textual dos dois textos? Olha bem, isso aí. Vamos observar aqui na página seguinte que o primeiro texto que a gente tem aí é uma tirinha. Vocês viram lá? Muito bem. E o segundo é uma fábula. Isso, a gente já viu muito aqui sobre as fábulas, não é isso? Então a gente conseguiu aí observar os dois gêneros textuais presentes nos textos de hoje, tá bom? Então vamos observar o seguinte. Vamos ver agora umas características da tirinha, tá bom? Possui histórias curtas. Vocês viram lá que a história foi contada em 3 quadrinhos, bem curtinho, não é? Geralmente formadas por 3 ou 4 quadrinhos. Olha só. As tirinhas possuem linguagem verbal e não verbal. Vocês viram lá a presença de imagens lá na tirinha? Isso mesmo, lá estava a linguagem não verbal. E a linguagem verbal estava lá na escrita que estava dentro dos balões, que era a fala dos personagens. E também aqui temos, e ela faz uso do humor, podem apenas contar uma história e pode conter crítica social. Olha só, vocês viram lá a história que o dono do gato pediu para ele pegar lá o rato. Olha só, e quando ele estava pronto para pegar o rato disse o quê? Espera um minutinho, vou colocar o meu tênis de corrida. E aí o rato acabou fugindo. Isso aí. Então, vocês conseguiram entender lá a tirinha? Viram aí como foi engraçada essa situação? Pois bem, isso é uma característica da tirinha, certo? Então, a gente viu tudo aí sobre as tirinhas. Agora a gente vai ver, sobre a fábula. E aí? Olha só. A fábula é uma narrativa breve. Vocês viram lá que não foi uma história muito comprida. Foi bem breve ali, a gente conseguiu entender o que estava se passando naquela historinha. Temos aqui, possui uma moral. Até destaquei para vocês na hora que a gente terminou de ler aí a fábula. Seus personagens podem ser pessoas, animais ou coisas. Viram lá que a gente tinha uma raposa como personagem lá na história? Isso mesmo. Possuem poucos personagens, que no caso lá a gente tinha apenas um. E aqui, os animais possuem características humanas. Vocês viram lá, a raposa se comportava aí como um humano que queria lá pegar as uvas. Vocês viram? Muito bem. Então vamos aqui, dar continuidade observando o seguinte. A gente vai juntar esses textos, a gente vai guardar eles aí, porque a gente vai começar a entender o que é discurso direto e indireto e a gente vai utilizar isso no nosso texto. Vamos lá. Vamos observar agora e vamos entender. Discurso direto. O que seria um discurso direto? Discurso direto pertence aos personagens. Esse discurso, ele é próprio aí do personagem, certo? Os personagens falam sem a participação de um narrador. E podemos ver a fala e a ação dos personagens. Olha só. Quando é que acontece o discurso direto? Quando não tem aí, alguém narrando, alguém falando. A fala dos personagens está presente no texto e de forma direta. Vocês viram lá nas tirinhas, quando os personagens falavam, a gente sabia qual era a fala do personagem e também, aqui embaixo, a gente pode ver a ação do personagem, certo? Então vamos observar aqui. Não é necessário que explique o que está acontecendo. Não tem ninguém dizendo pra gente. O dono do gato pediu para que ele pegasse o rato. Não tem alguém narrando, contando pra gente, certo? A gente observa que o texto só está a presença aí dos personagens e eles mesmos que falam o que acontece. Ao ler, a gente consegue perceber e entender o que está acontecendo, certo? Olha só. E quais são as suas características, certo? Do discurso direto. Utiliza-se 2 pontos e a mudança de linha para um novo parágrafo. Olha só. É iniciado por um travessão. Geralmente, a fala do personagem, quando a gente pega um texto, é iniciada aí por um travessão
que indica a mudança da voz do narrador para a voz do personagem. Que a voz do narrador pode aparecer de forma muito breve, porque o que predomina aí é a voz do personagem, certo? E é feito na primeira pessoa do discurso, ou eu, ou nós, porque aí tem um personagem aí presente nesse discurso direto, certo? Então vamos lá, vamos observar aqui agora. E a gente tem o discurso indireto. Como assim, direto? O discurso indireto pertence ao narrador. Olha só, enquanto o discurso direto pertence ao personagem, o indireto é do narrador. Por quê? O narrador transmite o que o personagem disse sem reproduzir exatamente as suas palavras. Então ele está aí contando o que está acontecendo, certo? É diferente de quando o personagem mesmo fala. Olha só que coisa interessante. Diz aqui, ó, sem reproduzir exatamente as suas palavras. Então o narrador ele conta a história sem colocar lá a voz do personagem, certo? Observa aí. Segunda parte. É necessário o narrador para contar os fatos ocorridos. Vocês observam aqui na fábula que tem a presença do narrador. A raposa aí, ó, tem pouca participação ou muitas vezes nenhuma. O narrador, ele conta tudo o que está acontecendo. Olha só, uma raposa estava com fome e viu um delicioso cacho de uvas pendurado. Olha só, é alguém que está contando a história. E essa pessoa aí é o narrador, certo? Então vamos observar aqui, ó, suas características. É construída na mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo e é feito na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles e elas. Então aí, ó, é alguém contando o que está ocorrendo naquele momento, certo? Então vamos lá. Vamos observar aqui porque agora a gente vai para a prática. Olha só, agora é com vocês. Agora vocês vão poder participar desse momento que a gente acabou de ver. Vocês viram lá que foi importante vocês entenderem o que é discurso direto e indireto, certo? E agora a gente vai pôr tudo em prática. Olha só. Observe os textos e classifique em discurso direto e indireto. Então a gente tem dois tipos de textos aí. E vocês vão observar e vão entender aí qual é o que tem o discurso direto. Lembra lá as características, olha só. Que tem fala do personagem. E o indireto aí, que alguém está contando a história. Olha só. Professora, que é Joãozinho? Quero dizer uma coisa muito importante. Fala. Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que ele tem? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 esse mês, alguém vai levar uma surra. Olha só. Vamos para o outro texto. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para que ela, a professora, para ela. A professora pediu que ele falasse, mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho, então, disse que era o pai. A professora perguntou o que o pai tinha. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Então, olha só a diferença aí dos textos. No primeiro texto, observa bem, quem eram os personagens? A gente tem Joãozinho e a gente tem a professora. Não é isso? No primeiro texto, a gente consegue saber o que cada um falou? Olha lá. A gente sabe qual é a fala da professora, a gente sabe qual é a fala do Joãozinho. Mas no segundo texto, será que tem alguém contando pra gente como foi que aconteceu essa situação? Isso mesmo. Lá no primeiro texto, a fala direta do personagem. A gente sabe o que cada um falou. Então temos aí um discurso direto. E aqui, ó, tem alguém contando pra gente uma característica do discurso indireto. Temos a presença de um narrador. Olha só, o discurso direto e o discurso indireto. Conseguiram aí observar? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. E agora a gente chegou aí no momento final. Olha só. Agora nós iremos observar o nosso desafio.
A gente conseguiu compreender aí a questão do discurso direto e indireto. Se vocês observarem aí, pararem um pouquinho, vocês já observaram em que momento vocês aí se colocam como personagem e esse personagem fala como um discurso direto ou indireto? Pensa em algo que aconteceu aí com você durante esses dias. E no momento que você vai contar para alguém, você está narrando o que aconteceu. E se você narra o que aconteceu, olha só, aí está presente o discurso indireto, porque aí passa pela sua fala. Na hora que você conta para alguém, não está os dois personagens falando, certo? Ou mais de um personagem, ou de dois. Está aí a presença de alguém que está contando sobre isso. Mas vamos lá. Vamos para o nosso desafio, porque vocês precisam cumprir ele aí em casa. Ó. Pesquise textos que possuam discurso direto e indireto. Então, chegou a vez de vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aí o caderno de vocês e vocês vão pesquisar. Olha só. Esse discurso direto e indireto, eles podem aí ter um gênero textual bem variado. Trouxe aí para vocês, certo? A presença aí da tirinha que tem aí um discurso direto, certo? Mas não precisa ser necessariamente uma tirinha. Vocês podem aí buscar outros tipos de texto no qual os personagens aí falam naquele momento, certo? E é mostrado a ação daquele personagem. Como a gente viu lá no texto de Joãozinho e a professora. A gente viu separado lá, ó, a fala de cada um dos personagens. E vocês podem também ali no discurso indireto buscar outro gênero textual também. Qual é outro gênero textual que a presença de narrador? Pensa aí direitinho e vocês podem aí buscar vários textos ou até mesmo usar um texto que você já conhece, tá certo? Então vocês vão colocar aí no caderno de vocês, porque na nossa próxima aula a gente vai conferir tudo bem direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham aí aprendido direitinho aí com a gente o que é o discurso direto e o discurso indireto, e vocês possam praticar aí formando muitos textos, tá bom? Então a gente vai encerrar a nossa aula agora. Até a próxima. Beijos!